ficar disponível ali na plataforma para vocês assistirem depois também. Ah, uma pergunta, onde eu acho que a videoaula? Então, essas videoaulas ficam aqui na plataforma, vocês estão visualizando a tela do navegador aqui, né? Aham. Tá. Então, dentro da plataforma, então, primeiro momento, quando vocês acessam aqui o ambiente virtual de aprendizagem de vocês, né? O primeiro passo aqui, né, tem realmente essas tabelas aqui, que são os cronogramas, né, que vocês têm que ficar realmente atento. Ou seja, primeiro aqui são o cronograma das atividades. O que que acontece? O curso de vocês, ele é uma parte online e tem os encontros presenciais, certo? Então, realmente, a gente tem esses encontros online aqui, vocês têm que fazer as atividades, estudar a apostila, né, que fica aqui no ambiente virtual, e quando vocês fazem, entregam essas atividades, ela tem uma pontuação, né, de até no máximo 49 pontos. Então, como sistema avaliativo aqui dessa disciplina, dessa UC que fechou, né? Já, ela fechou ontem, não, fechou dia Fechou, 3, fecha né? amanhã. É, ela, só que aí esse prazo aqui de envio da atividade, pessoal, vocês podem enviar ainda, tá? Eu ainda É, corrijo. é até amanhã, né, no caso. Aí a É, SAP, né? isso. Teoricamente, né, era para vocês terem enviado até dia 3. Só que aí, como vocês estão tendo dificuldade, a gente vai explicar melhor aqui, eu vou dar um prazo maior. Então vocês podem aí, tem mais uma semana, até umas 2 semanas ainda para enviar. Então, Uhum. realmente tem que fazer, por quê? Porque a sua nota aqui do online vale 49 pontos, certo? E do presencial, que vocês têm um encontro único, né, que já aconteceu, vale 51, certo? Ou seja, se você só for no presencial, você não passa. Por quê? Porque você tem que ter uma pontuação mínima de 60 pontos, ok? Então, realmente tem que fazer aqui as atividades do online e tem que fazer, né, as atividades lá do presencial e em todos os encontros, certo? As web aulas, né, então aqui fica o link da aula, certo? E as aulas ficam gravadas aqui, ó, nesse campo de videoaulas, tá vendo? Então Uhum. tem aqui uma aba aqui embaixo, primeiros passos, aqui é onde vocês têm realmente aqui o guia do aluno, ou seja, todas as informações necessárias para você, como aluno que deve saber do curso, um plano de estudo do aluno, ou seja, esse plano de estudo é importante que ele vai falar para você assim, ó, estuda esse conteúdo, né? Tal dia, né? Capítulo tal a tal. Se você seguir isso daqui, você consegue realmente ter um aprendizado contínuo, beleza? Tem a Assim. parte de comunicação aqui, que vocês conseguem entrar em contato com, é, de conteúdo é comigo, né? Então, entra aqui num link direto no chat comigo. E dúvidas administrativas, já eu tenho dúvida de como postar uma atividade, ou tá dando um erro aqui para mim. Aí vocês vêm aqui em dúvidas gerais e entram em contato com a monitora do curso, né? Então, Porque vo- oi? o meu, o SAP 1 e 2 eu fui enviar, tipo, eu enviei, aí quando eu fui verificar, não, eu acho que deu erro, eu tive que enviar de novo. Ah, tá. Porque Então tem que ficar, tem numeração de tentativa, né? uhum, De 1 a 5. De 1 a tá, 5, não lembro. Aí eu enviei e no outro dia eu fui verificar, não tinha enviado. Eu jurava que tinha entendi. enviado. Aí tive que corrigir isso tem. Ah, tá. E aí a parte das aulas, né, ficam aqui nesse campo aqui de videoaulas, tá? Então, por exemplo, hoje está acontecendo essa aula, né? Aí ela está sendo gravada. Quer ver? Deixa eu até confirmar também se está sendo gravada, porque isso, tá sendo gravada. Aí, a partir de amanhã, né, a gente já consegue subir ela na plataforma e quem não conseguiu assistir hoje, consegue entrar lá, assistir essa aula, né? E se vocês tiverem dúvida algum ponto dessa aula, quiserem rever, vai estar lá acessível para vocês, tá? Então, deixa eu voltar aqui, compartilhar, vou compartilhar a tela, fica mais fácil. Então, vocês estão enxergando aqui a tela aqui agora, né? Uhum. Estão, tá. Então, beleza, o que que acontece aqui? Aqui a indústria tem um transformador que alimenta um sistema de comando. Tem muitas máquinas, né, principalmente máquinas industriais aí, que a parte do comando, né, que é realmente aquela parte da inteligência da máquina, digamos assim,
ela é feita em extra baixa tensão, que é o que a gente tem que ter, né, em termos de segurança, ou seja, tensões aqui, ó, abaixo de 50 volts, certo? Então, tensões abaixo de 50 volts geralmente são utilizados, né, em sistemas de comando dessas máquinas, porque quando a gente fala em máquina, né, a gente tem ali os circuitos de força, né, circuito de força, esse trem aqui é ruim. Peraí, deixa eu... Então, tem o circuito de força, que é realmente aquele que liga o motor ali, né? Então, eu tenho o motor aqui, que vem diretamente da rede. Peraí, que esse trem aqui não tá bom, não. E eu tenho aqui, né, um outro circuito separado, que é o circuito de comando. É um circuito de comando, ou seja, que ele que realmente tem a lógica de funcionamento, de acionamento desse circuito de força. Então, beleza. Aí, certo dia, numa manutenção, você notou que esse transformador ele estava danificado. E isso pode ter sido ocasionado realmente durante ali uma manutenção. Beleza. Aí o que que você fez? Pegou esse, notou esse erro e mandou esse transformador, né, para ser rebobinado ali. Aí antes, né, aí voltou da manutenção. Quando voltou da manutenção, esse transformador foi encaminhado para que você colocasse no equipamento. Antes disso, você decidiu testar o transformador e verificar se ele estava funcionando como deveria. Originalmente, ele deveria ser alimentado com uma tensão de 127 volts e deve fornecer em sua saída 24 volts. Ou seja, eu pego uma tensão de alimentação ali da minha rede, né? Que nesse caso aqui, por exemplo, poderia ser São Paulo, Minas Gerais, que trabalha com esse nível de tensão, ou seja, entre fase e neutro é 127 volts. E quando você alimenta o transformador com 127 volts da rede, ele tinha que ter na saída, né, no secundário dele, 24 volts, que seria a tensão utilizada nos equipamentos de comando da máquina. Só que aí no seu teste, você verificou que com a mesma tensão de entrada, né, gerava uma tensão de saída de 31 volts. Só que esse nível de tensão podia danificar o controle da sua máquina. Portanto, não pode ser utilizado. Aí entra já a parte da atividade. O que que poderia ter acontecido? Quais são as principais causas desse problema? Como resolver o problema encontrado nesse transformador? Aí você tem que fazer uma pesquisa sobre os transformadores e seu princípio de funcionamento, né, que é o eletromagnetismo, e apresentar um relatório ali com as respostas para essas perguntas aqui de cima, certo? Em no máximo uma página. Aí você tem que entregar ali no ambiente, no AVA, né, esse documento de texto. Pode ser um documento de texto no arquivo do Word mesmo, que é o ponto .doc. Pode ser, pode fazer à mão, tirar uma foto e postar uma foto lá no site, na plataforma. Pode gerar um PDF. Então, a forma como você vai me entregar é, é tranquilo, entendeu? Só, vocês somente têm que fazer essa pesquisa, certo? E manda ali você participar, ter um fórum de discussão ali com esse mesmo problema, certo? Então, o que que acontece? Deixa eu mostrar um negócio aqui para vocês, rapidinho. Então, vocês veem aqui, ó, transformadores. Opa. Então, internamente, o transformador é esse daqui. Vocês estão enxergando aí, né? Eu tenho aqui, então, dentro daquele equipamento, o princípio de funcionamento dos transformadores são o mesmo. Que é o quê? Em um lado do transformador, né, que a gente chama de primário, é onde eu alimento com a tensão de entrada, ele, então aqui, ó, aqui tem a foto do transformador e aqui tem ele maior. Então, deixa eu ver se eu consigo abrir essa imagem de novo. Então aqui, deixa eu só fazer um negócio aqui que vai ficar mais fácil. Então beleza. Então vocês estão agora que vocês estão enxergando aqui, né? Então vamos lá. Aqui, ó, então eu tenho que é quando eu coloco, ó, aplico a tensão de entrada aqui, né? Então eu tenho os terminais.
aqui a polaridade, mais e menos, onde eu conecto aqui a minha fonte, né, de tensão, que seria da rede, no caso, onde eu conecto esse lado da fonte de tensão, né, que seria o primeiro enrolamento aqui, a gente chama de primário. Então, eu tenho o primário, né, que nesse caso aqui está no lado esquerdo, e tenho o secundário, que é onde a tensão ela é induzida, certo? O que que é o primário? Nada mais é do que um condutor, né, no caso um fio elétrico aqui, de cobre, em que ele é enrolado, né, em formato circular em um núcleo, né? Isso aqui é chamado de núcleo de ferro, tá vendo? É o núcleo ferromagnético. Ele é enrolado aqui, né, em certas voltas, fazendo um formato de espira, né? Então, essa espira, né, ela gera, quando a corrente elétrica ela entra aqui no primário, certo? Quando essa corrente elétrica alternada, então o transformador ele funciona somente em correntes alternadas, certo? Quando essa corrente entra no primário do transformador, né, e ao percorrer que as bobinas desse transformador, ela gera o que a gente chama de campo magnético, certo? Qual que é a função desse núcleo de ferro? É pegar esse campo magnético gerado pela passagem da corrente e conseguir conduzir, né, esse fluxo eletromagnético por dentro aqui, né, para passar dentro da bobina do secundário. Ou seja, então o transformador, o núcleo de ferro do transformador, ele serve para eu conseguir concentrar esse campo eletromagnético gerado pela passagem de corrente no primário, de modo a induzir uma tensão aqui no secundário, certo? Então eu induzo uma tensão aqui no secundário. Então, o transformador ele funciona com o princípio do eletromagnetismo, ou seja, uma corrente alternada passando em uma bobina gera um campo magnético. Esse campo magnético é concentrado nesse núcleo de ferro e induz uma tensão na saída, certo? Então, note que eu não tenho contato elétrico direto entre as duas bobinas, certo? A tensão e a corrente gerada aqui no meu secundário é realmente pelo princípio do eletromagnetismo, né? Então, o campo magnético, então tem uma lei lá dentro do eletromagnetismo que fala que quando um campo magnético passa por dentro de uma espira, por dentro de uma bobina, ele induz, né, nos terminais dessa bobina uma determinada tensão. Então, se eu chamar essa tensão aqui, ó, tensão de primário, né? Se eu aplico aqui o 127, então vamos usar os valores do nosso exemplo. Então, se eu induzo, né, se eu coloco aqui a alimentação da rede de 127 volts, né? Então, 127 volts, certo? Ele vai induzir aqui no secundário uma determinada tensão, certo? Beleza. E qual que é a relação dessa tensão induzida, né, com a tensão que é aplicada no primário? Então, essa tensão induzida aqui, ela obedece a uma lei, né, uma fórmula chamada de relação de transformação. Deixa eu anotar aqui. É uma de trans, relação de transformação. O que que diz essa relação de transformação? Ela diz que a tensão do meu primário dividido por o número de bobinas do primário, o que que seria esse número de bobinas? Tá vendo que o fio aqui, ó, ele entra nesse ponto, né? Passa, dá uma volta aqui, completa. Quando ele retornar, né? Quando ele der uma volta completa aqui, nesse fio aqui, ó, ele forma uma bobina, uma espira. Então, quando ele faz esse processo aqui. Então, isso daqui é uma bobina, certo? Então, se eu tenho várias bobinas aqui, né? Ele tem um número de espiras. Então, eu tenho o número de espiras. Essa daqui é uma bobina de uma espira. Se eu tenho uma desse jeito assim, ó, é duas espiras, certo? E se eu enrolo três vezes, três bobinas. Então, é a quantidade de voltas que eu dou nesse núcleo aqui, certo? A relação de transformação, ela me diz que a tensão do primário dividido pelo número de voltas aqui desse fio é igual à tensão do secundário dividido por número de voltas do secundário, certo? E ela vai além. Ela diz que isso é o inverso das correntes. Então, isso aqui é igual à tensão do secundário
dividido pela tensão do primário. Então, esse aqui é a corrente de primário e aqui é a corrente de secundário. Certo? Aí, quando vocês fizerem seus estudos, né, você vai ver lá que eles chamam de relação, número de transformação, eles chamam de Azim, ele pega aqui, que é o número, eles isolam aqui, ó, número de espiras do primário sobre número de espiras do secundário. Então, número de espiras do secundário. Mas a regra geral é essa que eu mostrei aqui para vocês, certo? E aí, o que que seria aqui? Então, vamos lá voltar aqui. Então, se meu transformador, né, se eu tenho aqui, ó, 127, vamos usar o primeiro caso aqui, ó. Então, transformador em condições normais. Então, vamos lá, condições normais, né? Que fala o nosso exemplo. Condições, condições normais. Eu tinha aqui 127 volts, né? Dividido pelo número de espiras do primário. Então, vamos colocar aqui, eu não sei quanto que é esse número de espiras aqui. Vamos chutar. Vamos falar que no primário, a gente tinha lá, devido à forma construtiva do transformador, ele tinha ali 10, vamos supor, 10 voltas, né? Então, era 10 espiras, certo? E ele induzia no secundário 24 volts, né? E aí eu preciso saber qual que é o número de espiras do secundário, beleza? Sabendo disso, então vamos fazer a conta. Vocês sabem como faz essa conta aqui? Pessoal, tá tranquilo aí? Então, como que eu resolvo isso aqui? Eu multiplico cruzado, né? Então, eu multiplico nesse sentido aqui De baixo e pra igualo com esse daqui, ou seja, 127 vezes o número de bobinas do secundário é igual a 24 vezes 10, certo? Então, eu vou isolar agora esse carinha aqui, ó, número de espiras do secundário. Então, número de espiras do secundário. Como que eu isolo? Eu pego esse termo aqui, né, e passo dividindo. Se ele está multiplicando desse lado aqui, eu passo ele dividindo do outro lado. Então, o número de espiras do secundário vai ser o quê? 24 vezes 10, 240, 40. dividido por 127, certo? Então, vamos lá. Pegar a calculadora aqui, né? 1,8. 1,8, né? Então, tem que ser arredondo, não tem como ter 1,8, né? Então, vai ser aproximadamente 2 voltas, certo? Só que aí, o que que aconteceu, né? Quando o cara rebobinou esse transformador, ele viu que não estava sendo 24. Então, depois do rebobinamento, estava tendo a mesma, o primário continuou, mesma coisa, 127 dividido por 10, tava lá, era 31, né? Vamos supor que é 31, tava um pouco maior. E eu tinha aqui o número de voltas do secundário que ele rebobinou. Ou seja, ele pegou, arrancou, né, esse lado aqui, porque deu um curto-circuito, estragou os enrolamentos desse lado. Aí ele pega, tira esse fio aqui e enrola um novo, certo? E aí, né, se a gente resolver aqui da mesma forma, multiplicando o cruzado aqui, a gente vai ver que 127 vezes o número do secundário foi o quê? 310. Quanto que é 310 dividido por 127? Hum, Pessoal, vocês entenderam aqui a conta que eu fiz hum, rápido aqui, né? 2,4. No caso, tem que arredondar, né? É. Então, Então, aproximadamente ia ser 3 3. voltas. Então, o que que poderia ter acontecido? No caso de 2 voltas, acrescentou mais uma, não foi? Isso. Então, uma das possíveis causas, né, que o cara poderia ter feito, então, é que Foi a realmente falta de. ele fez, né, a conta errada ali, na relação de transformação e enrolou mais do que deveria. Então, se ele enrola, coloca mais espiras do que deveria, ele aumenta a tensão do secundário, certo? Então, essa SAP é basicamente vocês entenderem o princípio de funcionamento aqui dos transformadores, né? Que seria aqui, ó. Então, vocês, quando vocês Porque no pesquisarem. no Oi. caso aqui, essa imagem.
2, 4, 6. Tem 7 bobinas, não é isso? Na tensão de saída? Isso aqui, ó. Mas Você tem não influencia uma, nada na duas, tensão. três, quatro, cinco, seis, sete. Isso. Então aqui é 3. Então, aqui, ó, nessa figura aqui, ó, o NP é 3 Uhum. e o NS é 7. Ah, Aí então é nós a estávamos atrás do erro do MP3, no caso. Esse que era o isso. erro. Ah, tá, entendi. Aí, por exemplo, nessa figura aqui, ó, a relação de transformação que a gente chamou de Azinho, que é o número de bobinas do primário sobre o número de bobinas do secundário, é igual a 3/7, certo? Então, isso Ah, entendi. significa o quê? Então, vamos usar esse exemplo da figura. Que se eu pegar no primário e colocar, por exemplo, 10 volts no primário, eu quero saber quanto que foi gerado no secundário, a tensão do secundário. O do secundário é igual a essa relação de transformação. Aí eu tenho que a tensão do secundário é 70 volts aqui, dividido por 3, né? Multiplicando cruzado. Uhum. Tensão induzida no secundário vai ser aproximadamente A 23,3, aí arredonda no 70 caso. dividido por 3. Não, aí a tensão gerada é essa daqui mesmo, aproximadamente 24 volts. Não, no caso, pelo cálculo dá um número quebrado, mas sempre arredonda, né? Não, a gente arredonda a quantidade de voltas da espira, porque não tem como eu dar meia volta, entendeu? Uhum. Nesse Sim. exemplo aqui é porque eu coloquei o primário como 10 voltas. Eu não sabia, eu estimei uma quantidade de voltas, tá? Então foi só Sim. para mostrar para vocês como que funciona essa relação de transformação aqui. Então, por exemplo, nesse caso desse transformadorzinho pequeno, né, que ele tem uma relação de 3/7, significa que se eu colocar 10 volts aqui, né, que foi a primeira conta, ele vai fazer o quê? Ele vai elevar essa tensão aqui no secundário para 24. Então, esse transformador aqui é o que a gente chama de transformador elevador, né? Aí a gente tem os transformadores que fazem o rebaixamento da tensão, que é chamado de transformadores de rebaixamento. Eu tenho os transformadores, que essa relação de transformação aqui é 1, ou seja, se eu coloco uma tensão de 10 volts aqui, sai 10 volts aqui. E por quê Uhum. que tem isso? É realmente para eu fazer, né, o isolamento elétrico aqui. Então, esse circuito que está à esquerda aqui, ele realmente fica isolado eletricamente do circuito que está à direita. Ou seja, se acontecer um problema nesse circuito aqui, um curto-circuito, alguma coisa, ele reflete com menor intensidade para o meu secundário. Eu isolo ele eletricamente, certo? Entendi. Beleza. Então, essa daqui foi é, a SAP 2. Então, deixa eu tentar explicar rapidinho aqui, que já está quase dando nosso horário, a SAP 1. Eu gravei, pessoal, um vídeo explicando passo a passo aqui dessa SAP 1. Aí eu vou subir aqui para vocês, tá? Tudo certo. Tá. Tum, tum. Folha de resposta baixou? Deixa eu ver. Não. Permitir. Folha de resposta, cadê a SAP 1? Aqui. Então, a SAP 1, ela fala o seguinte, né? Então, tem uma nova situação aqui, eles abordam a situação, fala que a empresa que você trabalha tem um equipamento projetado para manter a temperatura da estufa em 80 graus Celsius. Nessa estufa, os materiais metálicos recém-pintados são depositados e mantidos por 4 horas para secagem àquela temperatura. Basicamente, o equipamento utilizado para aquecimento do ambiente interno aqui consiste em resistores interligados. Vocês já ouviram falar em pintura eletrostática? Não. Pintura a pó? Aqui, ó. A pintura eletrostática, ele é, ele é um processo, né, em que, tá vendo aqui, ó, essa pistola aqui, que joga um Assim, pó, hã? Já viu, né? isso geralmente é pra pintar portão, né? Não?
Não, aquele de portão, ele realmente ele é uma pistola, ali é uma pistola de jato, só que aí ele pressuriza a tinta ali dentro, né? E Aham. joga a tinta sai líquida ainda, mas como se fosse uma névoa de vapor. A pintura eletrostática, ela é realmente um pó. Então, se vocês verem aqui, ó, o pó, a tinta, ele é um pó. Pó de pintura eletrostática, ele é realmente um pó. É uma tinta em pó. Entendi. Aí, dentro dessas cabines de pintura aqui, ó, vocês estão vendo aqui, o trilho onde essa peça metálica é pendurado, ele recebe um eletrodo negativo, certo? Ou seja, ela é eletrizada negativamente. E a pistola, ela recebe uma carga positiva, certo? Ou seja, eu coloco uma carga positiva na minha tinta, né? E quando a peça está negativa, eu crio ali um processo de atração elétrico, né? Por isso que chama eletrostático. Isso aí Aí, ah, é igual a questão de saudade ou é, não? o processo da soldagem é um pouco diferente, porque ele usa, né? A soldagem ele usa ali uma abertura de arco elétrico. Então é um Tô pouco filtrando no diferente. caso, né? É, só Nada a que ver. tem a mesma coisa que eu coloco então eu acho que eu acho que eu entendi o comparativo que você fez, porque eu Aham. coloco uma garra negativa na minha peça. Isso. E o meu eletrodo ali, às vezes, aí depende do processo também, né? Tem processo que a minha peça fica negativa, tem processo Aham. na soldagem que a peça fica positiva. Mas basicamente tem uma diferença de potencial ali, e aí quando eu encosto o meu eletrodo na minha peça, né? Tem a abertura de um arco elétrico. Aí você encosta, abre o arco, né? E sobe um pouco ali o eletrodo, que é o material de deposição. Aham. E aí gera, através do arco elétrico, ele derrete aquele metal de adição ali e deposita sobre a peça. Aí aqui na pintura eletrostática, tem realmente essa diferença de potencial também. Aí o pó, ele gruda na peça, né? Então você joga ele aqui, ele gruda na peça, então esse pó fica aderido na peça. Depois desse processo, você precisa levar isso para um forno, para quê? Para que esse pó ele derreta e realmente faça o processo de Vira, né? adesão, o processo de adesão na superfície. E esse processo da estufa, né, do forno, é justamente aqui essa figura aqui. Então essa figura aqui, ele é um forno, né, para a cura desse processo de pintura eletrostática. Então você fez o processo da pintura lá, do pó na cabine de pintura, coloca a peça aqui. Aí ele é um ambiente aqui isolado, né, termicamente. Tem um queimador que realmente gera calor aqui dentro. Tem alguns ventiladores para fazer um processo aqui para manter a temperatura constante dentro dessa cabine, certo? E depois você retira essa peça aqui e deixa ela resfriar. E aí vira aquelas peças. Então, isso é muito utilizado em painéis elétricos, em realmente quando eu preciso ter uma qualidade de pintura muito boa. Então, a pintura eletrostática ela tem uma qualidade muito boa. Então, ela garante realmente um processo de proteção superficial muito bom da peça, tá? Mas, enfim, eu só quis contextualizar o que que é essa cabine aqui. E nesse caso aqui, ele falou que o aquecimento aqui dentro, né? Eu posso ter cabines, estufas com queimadores a gás, ou seja, realmente tem como se fosse uma chama de fogão gigantesca aqui dentro, né? Que queima o gás, isso gera o calor aqui dentro. E tem esses elétricos aqui, como ele falou, né? Então, ele utiliza aqui resistores elétricos. Então, se vocês lembrarem lá, né? Quando uma corrente elétrica passa por um resistor, né, passa por um elemento que tem uma determinada resistência, o calor, né, calor é gerado ali através dessa passagem da corrente por um efeito que é chamado de efeito Joule, né? Então, o efeito Joule, ele realmente gera calor ali através da passagem da corrente, certo? Então, sua primeira tarefa consiste em analisar o esquemático e elaborar um passo a passo para identificar a tensão, a corrente elétrica e a potência nos resistores desse equipamento. Então, deixa eu abrir aqui o esquemático da atividade. Então, esse daqui, ó, é o esquemático da máquina. Esse esquemático aqui é realmente somente a parte de geração de calor da estufa. Basicamente, o que que ele tem? Ele tem aqui
Deixa eu desenhar aqui. Ele tem aqui, ó, uma fonte de tensão, tá vendo? Então, esse aqui é uma fonte de tensão. A fonte de tensão, quando a gente fala em termos de circuitos elétricos, ele é um elemento passivo, né? Ele é um elemento ativo de circuito, quer dizer. Então, ele é um elemento. Peraí. Não, a fonte é um elemento ativo. Elemento. Isso. Por que que ele é um elemento ativo? Porque ele injeta energia, né? Então, ele é um elemento que coloca energia no meu sistema, certo? Então, elementos ativos são aqueles que realmente geram energia para o meu sistema. E a gente tem aqui, ó, a figura dos resistores elétricos, que são elementos passivos. Ou seja, eles não geram energia para o meu circuito, eles apenas consomem essa energia, certo? Então, quando a gente fala em elementos passivos de circuito, a gente tem os resistores, os capacitores, os indutores, certo? E elementos ativos, a gente tem as fontes de tensão, fonte de corrente, geradores, entendeu? Então, eles realmente são os responsáveis por gerar a energia do meu sistema, beleza? E aí a gente tem as convenções de sinais para esses elementos, né? Então, deixa eu só apagar aqui. Apagar tudo. Então, dentro da resolução, né? Então, quando a gente vai resolver circuitos elétricos, eu preciso ter a convenção de sinais, certo? Ou seja, eu preciso arbitrar alguns sinais, né, para saber se eu estou tendo elevação de tensão, estou tendo queda de tensão. Eu preciso saber desses sinais para saber se a corrente está entrando no elemento, se ela está saindo do elemento, certo? Nos elementos ativos, né? Então, por exemplo, vou desenhar aqui uma fonte de tensão. Então, a fonte de tensão ela pode ser representada assim, ou igual está no desenho aqui, né? Realmente por traços verticais aqui, positivo, negativo, certo? As fontes, as fontes de tensão aqui, né? Os elementos ativos, eu tenho que a corrente entra pelo terminal negativo, né? E sai aqui pelo terminal positivo, certo? Então, corrente entra por aqui e sai por aqui. E por que isso? Então, quando a corrente entra pelo negativo e sai pelo positivo, a gente tem o que a gente fala de elevação de tensão. Então, isso daqui é uma elevação de tensão. Por quê? Porque aqui dentro, ó, eu pego uma outra fonte de energia, que no caso das baterias é uma energia química, né? Então, tem todo um processo de reação químico lá dentro, transformo isso em energia elétrica e injeta no meu sistema. Então, quando a corrente sai do positivo, do negativo para o positivo, eu tenho uma elevação de tensão. Quando em elementos passivos agora, né, que é igual do resistor, então eu tenho que, vou desenhar um resistor. Então, quando eu tenho um resistor, a corrente ele entra, né, no terminal positivo e sai pelo terminal negativo. Então, a corrente passa nesse sentido aqui, certo? Pode falar, Juliana. Oi, professor, boa noite. Boa noite. Eu só tô entrando agora porque agora que eu cheguei em casa, eu queria ver com o senhor se teria como as aulas ser um pouquinho mais tarde, porque tem muita gente que sai de serviço 6 horas e só chega umas Uhum. 7, 7h30 em casa. Aí eu sei que não vale ponto, mas é importante a gente estar participando das aulas. Sim, pois é, Juliana. A questão é porque realmente o horário que eu tinha disponível, né, para ministrar essas aulas, realmente é esse horário, às 18. Uhum. Infelizmente, eu tô lotado, né, de turmas aí nos outros horários. Eu sei que realmente tem essa questão
do horário, né? Muitas pessoas saem do trabalho esse horário, não conseguem acompanhar, né? E não tem problema. Se não conseguir acompanhar, essas aulas ficam gravadas lá na plataforma também, tá? Mas infelizmente é porque realmente foi por uma questão de incompatibilidade de horário meu aqui, de, de agenda mesmo, Entendi. entendeu? A gente está finalizando a parte da elétrica, certo? Aí a Certo, gente vai isso. entrar agora no módulo de mecânica. Justamente, isso. Aí, O, como ah, que funciona a questão do vínculo entre vocês, entre a aula online e a aula presencial? Porque eu percebi que não é tão, vamos dizer assim, vocês não andam lado a lado em questão de aulas. entendi. Então, se isso não está acontecendo, está tendo alguma falha no processo, porque é para ser alinhado, certo? Então, eu assumi agora a turma e por exemplo, nos próximos eventos aí, práticos de mecânica, antes de acontecer os momentos presenciais, né, eu me reúno com o professor do presencial e a gente junto define ali a estratégia de aula prática presencial, certo? Quando você fala que não está andando junto, qual tipo de conteúdo que você viu ali no prático que não foi dado no online? É porque, como a gente começou atrasado, a Uhum, gente não teve uma aula que deveria ter tido antes da prova prática. Então, acabou que a professora comeu praticamente metade da aula dela para dar a parte teórica que a gente já deveria ter visto. entendi. Aí, como você assumiu agora, aí esse módulo de mecânico vai funcionar dessa forma, né? Você alinha as questões online e o professor a prática. Isso. E aí realmente tem que ter esse alinhamento entre o professor aqui do online com o professor da prática. Então, realmente existe ali um cronograma de aula prático, né? Um plano de aula prático que a gente discute junto. E aí o que eu falo aqui tem que casar certinho com o que ele faz lá. Até porque a prática, né, ele vem da teoria. Então os dois é casado, tá? Entendi. Aí quem já viu as atividades da parte de elétrica já pode começar com o conteúdo de mecânica ou tem que esperar? Não pode. Hoje já era para a gente iniciar com a aula da mecânica, certo? Só que a unidade e a monitora me falou que muita gente está tendo dificuldade nas atividades aqui da elétrica. Aí eu quis realmente hoje dar uma explicação aqui das atividades, né? Rever alguns conceitos de elétrica antes da gente iniciar realmente a parte da mecânica ali, dos fundamentos de mecânica. Entendi. A parte de comunicação direta com você é somente na plataforma ou tem o WhatsApp também? Eu posso passar meu WhatsApp pessoal para vocês, sem problemas. Se você Vou puder mandar aí no passar para a chat. monitora, aí a Flávia manda pra gente lá no grupo. Eu já mandei no chat aí, se vocês quiserem anotar aí. O chat Não sei. da reunião tem aí. Não, era só isso mesmo, obrigada. Ah, não, beleza. Então, pessoal, deixa eu explicar rapidinho aqui. Então tá, então elementos passivos, né? É, eles realmente têm essa convenção de sinais aqui, né? Então a corrente, ela entra, né? Quando ela passa pelo elemento passivo, então a gente fala que a corrente passa pelo elemento, ou seja, passa através, e a tensão está sobre o elemento. Então até a forma de comunicar, a gente tem que ficar um pouco mais atento, né? Para agora já usar os termos técnicos corretos, né? Para não ter esse problema. Então, por exemplo, até a forma de se comunicar a partir de agora, vocês já têm que ter um certo cuidado, porque vocês já estão tendo um conhecimento técnico. Então, quando vocês escutam ali realmente falar a questão de voltagem, amperagem, no jargão do dia a dia, né? Às vezes você está conversando com outra pessoa, até pode, assim, pode usar tranquilo, mas não é o termo corretamente, né? Não é o termo técnico corretamente. Então, se vocês forem escrever, por exemplo, um relatório técnico, então se vocês usar ali voltagem, amperagem, é um termo que não está correto tecnicamente, né? Vocês têm que falar em termos de corrente e tensão, certo? Então, voltando. Então aqui eu tenho a corrente quando ela passa, né, através do resistor aqui, ele induz, né, uma tensão com a polaridade positiva por onde a corrente entra e negativa por onde a corrente sai aqui, certo? Então aqui gera-se uma queda de tensão, né? Então é gerada uma queda de tensão.
Beleza. Aí aqui na etapa 1, ele pediu para fazer o passo a passo para identificar a tensão, corrente e potência. Qual que é o passo a passo? Primeiro passo aqui, você tem que identificar quais os resistores, qual tipo de associação desses resistores. Então, note que R2 e R3 aqui, né, eles estão associados em paralelo, certo? Qual que é a principal característica de uma associação de resistores em paralelo? É quando os elementos, né, aqui, quando os meus dispositivos, a gente chama de ramo do circuito, ou meus resistores aqui, eles estão sobre o mesmo potencial, né? Eita, virou um coração aqui do nada. Então, quando eles estão, né, sobre o mesmo potencial, ou seja, então se eu chamo esse ponto aqui, né, se eu dou um nome de A e dou um nome para esse outro ponto aqui de B, ou seja, um nó A e um nó B, a tensão aqui, ó, que está sobre o R2, né, e o R3 é a mesma, certo? Então aqui, ó, tá a mesma tensão UAB e aqui também está a mesma tensão UAB, certo? Beleza, então qual que é o passo a passo? Eu identifiquei que esses resistores aqui estão em paralelo. Aí eu faço a associação de resistores misto, né? Então, associação de resistores em paralelo. Como que era? Então, resistor equivalente, né? O resistor equivalente é aquele resistor, né, cujo valor substitui esses dois aqui, certo? Então, resistor equivalente é o R2 vezes o R3 dividido por R2 mais R3. Isso vai me gerar um resistor equivalente, certo? Esse resistor equivalente, né, eu vou redesenhar novamente o circuito aqui depois, que eu tô mostrando, eu tô sendo mais rápido porque eu tenho uma aula agora já, pessoal, às 19 aqui. Então eu pego aqui, né? Então eu redesenho esse circuito, aí eu substituo no lugar de R2 e de R3, eu desenho aqui o meu resistor equivalente, certo? Então esquece esses dois que a gente já fez, né? E aí agora eu tenho que R1, esse resistor equivalente, e R4 estão em série, certo? Aí eu faço a associação equivalente desses resistores em série, que eu vou chamar de resistência equivalente 2, que é o que? R1 mais resistor equivalente aqui, que a gente acabou de calcular, mais R4, certo? E qual que é a característica principal de associação em série de resistores? É que a corrente, né, quando ela sai dessa fonte aqui, ela passa através desses elementos. Ou seja, resistores em série, eles têm como característica que a mesma corrente passa através deles. Ou seja, eles são percorridos pela mesma corrente. Resistores em paralelo, eles estão sobre a mesma tensão, certo? Então, isso é o que difere quando elementos estão em paralelos e elementos em série. No final, quando você fizer todas essas contas, você vai chegar nessa situação aqui, ó, que é a sua fonte de tensão e seu resistor equivalente 2, certo? Aí a corrente aqui, né, a gente pode chamar de I, aí eu aplico a lei de Ohm para encontrar o valor dessa corrente. Então, vocês lembram lá da lei de Ohm? Ela fala que tensão é igual à resistência do meu circuito vezes a corrente, certo? Então, a minha corrente aqui, vai ser, né, a tensão da fonte dividido pelo meu resistor equivalente 2, certo? Então, o passo a passo aqui seria o quê, né? Para identificar a tensão, corrente e potência nos resistores. Primeiro passo, achar o resistor equivalente de todo o circuito. Então, é o que a gente fez aqui. Depois, eu preciso saber, né, qual corrente que passa em cada resistor desse. Então, quando a corrente principal que a gente acabou de calcular aqui, ela chega nesse nó A aqui, ela se divide, né? Então, uma parcela da corrente, que eu vou chamar de I1, passa aqui sobre R2, e uma parcela de corrente I2 aqui, ó, passa sobre R3, certo? Ou seja, a corrente I aqui, quando ela encontra esse nó A, ela se divide. Um pouco dessa corrente vem para cá, um pouco vem para cá,
certo? E aí, quando ela chega nesse nó B aqui, ó, elas se juntam novamente e forma a corrente I de novo, certo? Então, eu preciso encontrar agora, né, o valor dessa corrente, I1 e I2, certo? Então, para eu calcular potência, eu preciso saber de tensão e corrente. Então, o passo a passo é esse. Eu calculo a resistência equivalente total do circuito, achei a corrente total. Depois, eu calculo a corrente que passa através de R2, a corrente através de R3, né? E aí eu já consigo determinar as tensões também. Aí a tensão sobre R1, né? Eu aplico a lei de Ohm. Então, a tensão sobre R1 vai ser o valor de R1 vezes a corrente que passa nele, certo? Em R2, vai ser a resistência R2 vezes a tensão, vezes a corrente que passa nele, que no caso vai ser I1. A tensão aqui de R3 vai ser o valor da resistência R3 vezes a corrente I2, né, que passa sobre ele. E R4 aqui vai ser a resistência de R4, que no caso é 50, vezes a corrente I aqui, né, que é a corrente total do circuito que passa sobre ele. Então aí eu já determinei, né, a corrente, a tensão. E aí a potência é realmente eu calculo ali, né, o produto da tensão e da corrente. Então passo a passo seria esse, beleza? É, Aí ele vai falar aqui na tabela 2 que é para você calcular, fazer essas mesmas contas quando R2 está em curto-circuito e quando ele está em circuito aberto, né? Pessoal, curto-circuito. Então, quando ele está em curto-circuito, né, esse valor aqui de R2 é como se a resistência dele fosse 0 ohms. Então, curto-circuito ele zera, né, o valor da resistência. Aí a corrente, quando ele chega aqui, ele vê um caminho com a corrente zerada, né, e vê um caminho aqui com a corrente maior, certo? A corrente, ela sempre procura ali o trajeto de menor valor de resistência. Então, toda a corrente, né, ela vai passar aqui por esse elemento. É como se não existisse o R3 no circuito. Aí eu vou ter somente aqui, ó, R1 em série com R2 em série com R4, certo? Aí vocês fazem o mesmo processo de cálculo. Quando um resistor está em circuito aberto, né, é como se a resistência dele fosse infinita, ou seja, ele funciona como realmente uma chave aberta. Ou seja, nenhuma corrente agora vai passar aqui, ou seja, a corrente vai passar somente sobre R3 aqui, certo? Aí a resistência equivalente vai ser R1 com R3 com R4, certo? Então, pessoal, basicamente o exercício era esse, tá? Eu falei mais rápido aqui porque eu tô até atrasado já, mas aí qualquer dúvida, eu vou subir aquele vídeo que eu falei que eu fiz para vocês explicando certinho como fazer ela, né? E aí no próximo encontro a gente inicia a parte do módulo de mecânica. Beleza? Pessoal, deu para esclarecer? Alguma dúvida? Como é que ficou aí?